Deus fala à família. Prefácio. O que é Deus fala à família? A Sociedade Bíblica do Brasil deseja dar sua contribuição para a edificação da família na atualidade. Por isso, coloco à sua disposição o áudio Deus fala à família, que pretende ser um guia prático para porções da Palavra de Deus. Em Deus fala à família estão indicados textos selecionados para a família meditar sobre sua situação à luz da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem muito a ver com a família. Deus fez com que o primeiro núcleo social fosse a família. O Senhor criou o primeiro casal, o qual foi se multiplicando. A família tem se mantido ao longo da história como um fator muito importante para o bem-estar das sociedades e das nações. Na Bíblia, encontram-se muitos ensinamentos e conselhos para fortalecer a família. É do agrado de Deus que a família, apesar das dificuldades naturais no relacionamento humano, seja um grupo de pessoas em que a unidade e a compreensão falem muito mais alto que qualquer problema. Um momento diário de meditação na Palavra de Deus pode auxiliar muito a família a amenizar ou superar problemas e alcançar a desejada harmonia e compreensão no lar. A leitura da Bíblia favorece a prática indispensável e frequente de coisas como o diálogo franco, no qual cada pessoa identifica e reconhece suas próprias falhas à luz da Palavra de Deus, o perdão mútuo, no qual cada membro da família pede a Deus e concede ao semelhante uma das coisas mais belas que Jesus Cristo concedeu aos cristãos por meio de sua morte e ressurreição, ou seja, o alívio do coração e a paz de espírito. O amor fraternal, no qual cada familiar vai compartilhar com outros suas tristezas e alegrias, no intuito de se consolarem e se reanimarem para a luta do dia a dia, louvando a Deus por tudo que já receberam de suas mãos. Nesse tempo, quando se verifica uma tendência de desintegração da família, Deus fala à família, quer unir esposo e esposa, pais e filhos, avós, netos, tios, sobrinhos, sogros, genros, noras, cunhados, enfim, todos os membros da família em torno da Palavra de Deus com vistas a um relacionamento harmonioso no lar. Queira Deus que o uso de Deus fala à família seja útil para tornar a família, por meio de sua palavra, cada vez mais um lugar de fé, esperança e amor. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração ao ouvir este livro. Como fazer uma meditação em família com o áudio Deus fala à família? Há muitas maneiras de meditar sobre a palavra de Deus em família. Cada família pode criar a maneira que julgar mais conveniente. Deixemos aqui uma sugestão. 1. Um momento. Você e sua família estabelecem um momento, se possível diário, para meditar em conjunto na Palavra de Deus. Reservem tempo entre 15 e 30 minutos diários. Providencie, se possível, um exemplar de Deus Fala à Família ou uma Bíblia para cada participante. Havendo crianças, recomenda-se especialmente o uso da Bíblia na linguagem de hoje ou a adoção de material infantil da Sociedade Bíblica do Brasil para que as crianças se ocupem com isso durante a meditação. 2. A leitura. A cada meditação, a família pode ler uma ou mais passagens bíblicas indicadas nos subtítulos dos capítulos de Deus Fala à Família. 3. O diálogo. A família pode dialogar sobre a passagem lida com base em uma ou várias das seguintes perguntas. O que Deus quer nos ensinar nesta passagem? Como nosso relacionamento pode melhorar de acordo com esta passagem? Quais os motivos que nossa família tem para louvar e agradecer a Deus de acordo com esta passagem? O que precisamos pedir a Deus de acordo com esta passagem? O final de cada capítulo de Deus Fala à Família traz um guia para reflexões sobre todos os assuntos estudados no capítulo. A família pode utilizar estas reflexões para relembrar tudo o que foi lido no capítulo, relacionando o assunto de cada subtítulo com os demais. E 4. Uma oração.
Um dos familiares pode orar, agradecendo a Deus o que aprenderam de sua palavra neste dia e pedindo algo que o texto bíblico demonstrou necessário à família. Deus fala ao casal, esposo e esposa. Quando Deus criou Adão, logo quis dar-lhe uma ajudadora. Formou então Eva e a colocou ao lado dele para juntos viverem amor diante de Deus. Esse foi o primeiro casal e sua união, feita segundo a vontade de Deus, é o casamento. Deus já falava naquele tempo a Adão e Eva. Ainda hoje deseja falar a cada casal, cada esposo e esposa assim. O primeiro casal. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. E pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 2, versos 7 e 18 e 25. Homem e mulher unidos pelo amor. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão, e assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia caído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinha vindo camelos. Rebeca também olhou e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Gênesis capítulo 24, do verso 61 ao 67. Segundo a vontade de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu, e José pôs o nome ao menino de Jesus. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Não mais duas pessoas, mas uma só. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse:
por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus capítulo 19, do verso 4 ao 6. Jesus, o convidado que não pode faltar. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de águas estes potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde vinha aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom e, depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, do verso 1 ao 11. 2 pessoas com objetivos comuns. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das escrituras sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Atos capítulo 18, do verso 1 ao 3, verso 24 ao 26. Não só privilégios, também responsabilidades. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao 5 e do verso 10 ao 11. Com Jesus, esposo e esposa unidos em submissão, respeito e amor. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja.
e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. Eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 33. Agora reflita com a sua família. A partir das passagens bíblicas lidas, reflita e responda. O que o fato de sabermos que Deus criou a primeira família provoca em nosso relacionamento familiar? Como Jesus pode habitar em nosso lar? Qual a importância da presença de Jesus entre nós para o nosso relacionamento familiar? Deus fala aos esposos e pais. Nos dias atuais, certamente não é fácil ser um pai cristão. Precisamos agradecer ao nosso bom Pai do céu nos ter deixado diversos conselhos a respeito disso na Bíblia. A palavra de nosso Pai diz assim: Pai, sustenta sua família. E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar do pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19. Pai protege a família. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e construirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 123 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe o espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na arca e põe uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Gênesis capítulo 6, do verso 9 ao 18. Abraão, pai dos cristãos. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes.
Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao 7. Pai, guia espiritual da família. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não derem servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Josué capítulo 24, do verso 14 e 15. Pai, sacerdote do lar. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Jó capítulo 1, do verso 1 ao 5. O Pai do Céu. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 6, do verso 7 ao 15, capítulo 7, do verso 7 ao 11. Um pai amoroso. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pois dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe.
Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou, e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 24. Nem com uma rosa. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e, por isso, deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Agora reflita com a sua família. A partir das passagens bíblicas, reflita e responda. Para o pai: quais as principais qualidades de um pai cristão? Em que posso melhorar? E para a esposa e os filhos: temos respeitado nosso pai como deveríamos? Em que podemos ajudá-los? Deus fala às esposas e mães. Em nossos dias há quem pensa que a Bíblia faz da mulher uma escrava ou alguém de importância inferior. Contudo, isso não é verdade. A Bíblia reconhece o enorme valor da mulher como construtora da família e da sociedade. A Bíblia mostra a importância dela como mulher, esposa e mãe. Deus fala assim: as virtudes despertam interesse. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para pegar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, pegando as espigas que foram caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, pegando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, pegando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá pegar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão contar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Respondeu Boaz: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. Eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar,
lhe deu uma grande recompensa. Rute capítulo 2, do verso 2 ao 12. Uma mãe espiritual. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 filhas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto a Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao 18. Mulher exemplar. Como é difícil encontrar uma boa esposa! Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao 31.
servas de Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3. Ensinando a fé aos filhos. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. 2 Timóteo capítulo 1, do verso 1 ao 5. Esposa cristã, luz de Deus no lar. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram delicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Agora reflita com a sua família. A partir das passagens bíblicas, reflita e responda. Para a mamãe, quais as principais qualidades de uma mãe cristã? Em que posso melhorar? Reflita sobre isso. Agora, para o pai e os filhos, reflitam. Temos respeitado nossa mãe como deveríamos? Em que podemos ajudá-la? Deus fala aos filhos. Os filhos são bênçãos de Deus para o lar. Cabe aos pais educá-los com responsabilidade e amor segundo a vontade de Deus. Cabe aos filhos respeitar seus pais e ver neles instrumentos que Deus colocou em seu caminho para conduzi-los à maturidade física e espiritual. Deus fala assim: Filho, alegria dos pais. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao 8. O inestimável valor de um bebê. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e peixe, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio.
A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moika de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando eles já estavam grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 10. Instruindo os filhos. Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando ele me disse: "Reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos." Deuteronômio capítulo 4, do verso 9 ao 10. Escute, povo de Israel: o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 7. Dedicado ao Senhor. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: "Eu pedi esse filho a Deus o Senhor." Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: "Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus o Senhor para que ele fique lá toda a sua vida." Eucana respondeu: "Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez." Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Também levou um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para ali. Ana disse: "Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus o Senhor e ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor." Então eles adoraram a Deus ali. 1 Samuel capítulo 1, do verso 19 ao 28. A serviço de Deus. Samuel continuava no serviço de Deus o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e que a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: "Que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomar o lugar do que foi dedicado a ele." Depois eles voltaram para casa. E o Senhor abençoou a Ana e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus o Senhor. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele.
1 Samuel capítulo 2, do verso 18 ao 21 e o verso 26. Bênçãos de Deus! Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127, do verso 3 ao 5. Educar para a vida toda. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Um dever para a vida toda. Escute o seu pai, pois você nele deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 23, 22. Diversão cristã. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Eclesiastes capítulo 11, do verso 9 e capítulo 12, verso 1. Deixem que as crianças venham a mim. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Marcos capítulo 10, do verso 13 ao 16. Jesus, o grande exemplo de criança. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 52. Para vocês e seus filhos, Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, do verso 38 e 39. Mandamento com promessa. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeitem o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário,
vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. Desde menino. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e quem creu de todo o coração. Você sabe que quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É isso para que seja o servo de Deus, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 17. Os benefícios da disciplina. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiram e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua mocidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao 11. Agora reflita com a sua família. A partir das passagens bíblicas citadas, reflita e responda. Como os filhos demonstram ser filhos de Deus no lar, na escola ou no grupo de amigos? Os pais podem transferir toda a responsabilidade da educação cristã de seus filhos aos professores da escola bíblica, professores de ensino religioso e aos líderes da igreja? Se sim, por quê? Deus fala sobre o relacionamento familiar. Nem sempre viver em família é o que se pode chamar de um mar de rosas ou um céu na terra. É desejo de Deus, no entanto, promover no lar, o quanto mais possível, um relacionamento familiar alicerçado sobre o amor e o perdão manifestados para nós na pessoa e obra de seu Filho Jesus Cristo. Como conseguir isso? Deus diz. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 7. Nenhuma ofensa é grande demais. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui! Por isso nenhum dos empregados estavam ali quando José contou aos irmãos quem era ele. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei.
José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Gênesis capítulo 45, do verso 1 ao 8. Aproveitando a oportunidade do reencontro. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que haviam mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Gênesis capítulo 45, do verso 24 ao 28. Respeitando os pais. Respeite o seu pai e a sua mãe como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Amando cada familiar. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela? Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com ela, minha senhora. Onde a senhora for eu irei, e onde eu morar eu também irei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Ruth capítulo 1, do verso 15 ao 18. Amando e corrigindo, corrigindo e amando. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Provérbios 13, 24. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Provérbios 19, 18. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Provérbios 22, 15. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Provérbios capítulo 23, versos 13 e 14. Dedicando tempo à palavra de Deus. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Alegrando-se com os que se arrependeu. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo.
O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, do verso 25 ao 32. Jesus, Senhor do lar. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Atos capítulo 16, do verso 29 ao 34. Fazendo o que Deus gosta. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Colossenses capítulo 3, versos 18, 19, 20 e 21. Frequentando a nossa igreja. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus capítulo 10, do verso 18 ao 25. Agora reflita com a sua família. A partir das passagens bíblicas lidas, reflita e responda. Se em nosso lar não se manifestar o amor, o perdão e a harmonia, o que podemos pensar que esteja acontecendo? Por que Deus dá tanta importância aos relacionamentos familiares? Deus fala sobre a comunicação na família. Boa parte das dificuldades que a família enfrenta no relacionamento mútuo de seus membros diz respeito a falhas de comunicação. Os maus entendidos podem começar de várias maneiras. Aquela palavra dita na hora errada, aquela fofoca feita com a melhor das intenções ou a mentira inocente, a palavra de perdão que faltou. Para ajudar a prevenir e a consertar falhas na comunicação familiar, eis novamente a palavra sincera, justa e verdadeira, na qual Deus diz: problemas de comunicação.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Provérbios capítulo 13, do verso 1 ao 3 e do verso 13 ao 17. Palavra certa na hora certa. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Provérbios capítulo 15, versos 1 e 2. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Provérbios capítulo 15, verso 7. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Provérbios capítulo 15, versos 22 e 23. Palavras de reconciliação. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Palavra, espelho da alma. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, do verso 43 ao 45. A palavra que dá vida. No começo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. João capítulo 1, do verso 1 ao 5 e o verso 14. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabiam também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. João capítulo 6, do verso 60 ao 68. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida
que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Apenas palavras boas. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que os ouvem. Efésios capítulo 4, verso 25 ao 29. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Colossenses capítulo 4, verso 6. Dominando a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago capítulo 3, do verso 1 ao 12. Agora reflita. A partir dessas passagens bíblicas, reflita e responda. Pergunta número 1. Que benefícios um contato mais intenso com a palavra de Deus
pode trazer à nossa comunicação familiar. Pergunta número 2. Como podemos auxiliar uns aos outros em nossa casa, a fim de termos uma comunicação mais perfeita e que reflita melhor nossa fé em Jesus? Deus fala sobre os idosos. Vovôs e vovós, papais e mamães idosos, muitos já viúvos, merecem não apenas o respeito e a admiração, mas também o carinho e o cuidado especial por parte dos demais familiares. Eles já doaram muito de sua vida em favor dos mais jovens e ainda na velhice podem ensinar muito aos filhos e netos. Pode-se rejeitá-los? Deus diz assim: amor pelo pai idoso. Depois José levou Jacó, seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: qual é a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade. Eu sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos seus irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedades deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Gênesis capítulo 47, do verso 7 ao 12. Respeito ao idoso. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso 32. Cuidado das viúvas e de outros necessitados. Respeite os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembre que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Deuteronômio capítulo 24, do verso 17 ao 22. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. 1 Timóteo capítulo 5, do verso 1 ao 4. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. 1 Timóteo 5, 16. Um idoso ora: ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos.
Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajude-me agora, meu Deus. Salmo 71, do verso 1 ao 12. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Salmos 71, do verso 17 ao 18. Frutos mesmo na velhice. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Salmos 92, do verso 12 ao 15. Exemplo do Filho de Deus. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o teu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. João capítulo 19, do verso 25 ao 27. Dever dos idosos. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Tito capítulo 2, do verso 1 ao 5. Agora reflita com a sua família. Pergunta número 1. Por que os asilos encontram-se cada vez mais cheios em nossos dias? Essa situação é desejável? O que nossa família poderia fazer nessa situação? Se há algum idoso em seu lar, responda essa pergunta agora. Que tipo de programações a nossa família poderia fazer com visitas a uma integração maior entre as pessoas mais jovens e os idosos de nosso lar? Deus fala sobre a Igreja, família de Deus. Através de Jesus, todas as famílias do mundo podem ser reunidas numa mesma e grande família, a Igreja, a família de Deus. Nessa imensa família criada pelo Pai, salva pelo Filho e guiada pelo Espírito Santo, todos podem compartilhar dificuldades e bênçãos, amando uns aos outros como Jesus mesmo fez. Basta confiar na palavra de Deus, no qual ele disse: Desde Abraão, promessa de bênção para todos. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e os amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. União feliz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos.
Salmo 133, verso 1. Mais que amigo, irmão. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Provérbios 17, 17. Descanso prometido. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus 11, verso 28 ao 30. A vida na primeira igreja. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de amor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas ruas e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos capítulo 2, do verso 40 a 47. Tudo era de todos. Todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Atos capítulo 4, do verso 32 ao 35. Ajudem-se, amem-se. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Hebreus 13, 1. Filhos de Deus, vejo como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. 1 João capítulo 3, do verso 1 ao 3. Ações e não somente palavras. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. 1 João capítulo 3, do verso 11 ao 18. Porque Deus nos amou primeiro. Queridos amigos,
Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por ele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João capítulo 4, do verso 7 ao 21. Reflita com a sua família. O que significa fazermos parte da igreja, a família de Deus? Por que o amor é tão importante em nossa família? Como podemos demonstrar de forma prática o amor que Jesus tem por nós? Como nossa família pode compartilhar a verdade e o convite de Jesus com nossos vizinhos e amigos que ainda não fazem parte da família de Deus? Qual o maior benefício que a leitura e a meditação das passagens bíblicas contidas em Deus fala à família trouxeram para o nosso lar?